Shalom, shalom, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com mais um shiur para vocês. Shabbat, um templo no tempo. Sou Rabino Yosef Baruch. E hoje nós vamos compartilhar aqui ensinamentos muito profundos e aqueles ensinamentos que às vezes ficam na cabeça de uma pessoa: será que eu devo guardar o Shabat? Será que eu devo guardar o sábado? Será que isso não é só para o povo judeu? Será que o gentio também tem que guardar o sábado? Né? Por que o sábado é tão importante? Será que realmente foi mudado o dia sagrado, o dia de descanso, do sétimo dia, o sábado, para o primeiro dia, o domingo? Será que realmente Deus fez essa troca? Será que realmente algum evento importante foi grandioso o suficiente para substituir o que Deus estabeleceu desde o princípio? Então, fique aqui conosco no nosso estudo, tenho certeza que você vai aprender bastante aqui e vai chegar a uma conclusão muito séria, né? Se você precisa, se você deve, se você pode guardar o Shabat, o sábado ou não. Mas antes de entrarmos aqui no nosso estudo, eu quero convidar você a você dar aquele like aqui no nosso vídeo, né? Se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Você que muitas das vezes tem acompanhado nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu. Se inscreve aqui no nosso canal. Todas as vezes que a gente lançar um novo trabalho, um novo vídeo, você vai ser notificado. É importante você se inscrever e você também ali selecionar o sininho, né? Para que você, todas as publicações, você possa receber uma comunicação. E também temos aqui o nosso projeto, aqui, o nosso trabalho de membresia. Muitos trabalhos que nós realizamos aqui, primeiro os membros recebem e depois esse trabalho vai para o público maior, né? Você também teria essa exclusividade se tornando membro do nosso canal, além de estar sendo um parceiro nosso também nesse trabalho. Todos aqueles que nos ajudam também estão participando dessa obra, né? Onde está chegando os vídeos, onde está chegando a mensagem, as vidas que estão sendo libertas, abençoadas, edificadas, você também vai ter essa participação, né? Quero também trazer aqui para vocês sobre a nossa Yeshivá, a ZIU, a Zeit Yosef Yeshiva University. Bom, nós temos ainda um sistema que é o sistema rotativo, né? Terminou o mês de fevereiro, nós anunciamos para vocês que o mês de fevereiro estaria aberto as inscrições, né? E Baruch Hashem, muita gente está estudando conosco, tem sido já uma grande bênção para muitas pessoas, temos tido um feedback maravilhoso. Agora, o sistema rotativo, ele vai contemplar você também para você entrar na Yeshivá, mesmo sendo agora em março, não? Ou seja, na realidade, qualquer mês do ano você vai poder ingressar na Yeshivá, se assim você puder. Mas seria muito bom você aproveitar agora em março, porque ainda estamos no início, ainda estamos no princípio do ano. Para mais informações acerca do nosso sistema rotativo, você vai ter aqui embaixo as informações da nossa secretaria e entre em contato que com certeza vai ser uma brachá muito grande, uma benção muito grande ter você conosco na nossa Yeshivá. Ok? Então, ficamos assim, entre em contato, tenho certeza que estudar na nossa Yeshivá vai ser uma benção muito grande para a tua vida, tá bom? Bom, vamos então agora iniciar o nosso shiur, esse shiur sobre o Shabat, sobre o sábado. Como nós anunciamos aqui, Shabat, um templo no tempo. O que significa isso? O que está trazendo para a gente de novo? Será que existe alguma novidade nas escrituras que a gente não conhece? Tudo isso você vai ver aqui agora comigo. E eu quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia, pegue o seu Tanar, né, a sua Torá, e vamos às referências, nós vamos estudar aqui, vamos ver aqui nesse nosso shiur de hoje, nosso vídeo, tudo sobre o sábado, as coisas mais importantes, para que você possa entender realmente o que é
o sábado? O que que é o Shabat? Por que que Deus santificou, abençoou esse dia? Por que que Deus considerou esse dia e considera até hoje o dia mais sagrado, mais importante, que deve ser observado, guardado, santificado? Mas vamos aqui por parte, eu quero já compartilhar com vocês aqui a nossa tela, para que você também possa já estar desfrutando aqui do material que preparamos para vocês. Bom, como sempre, né? Relembrando aqui, a nossa Azeite Yosef Yeshiva University está disponível as inscrições para vocês. Bom, Shabat, um templo no tempo. Eu quero trazer aqui uma introdução para vocês, né? O Shabat, o sétimo dia da criação, traduzido como sábado, né? O dia do descanso. Deus, o Criador, nele descansou, o abençoou e o santificou, separando-o dos outros dias da semana, o pôs como principal dos dias, um reflexo do futuro por vir. Veja isso. O sábado não é apenas o sétimo dia da semana. Ele não é apenas um dia em 7 para se descansar e não trabalhar. Ele também é um reflexo do futuro por vir. Deus o deu para a humanidade como um presente. Foi dito que o Shabat foi feito por causa do homem e não o homem por causa do Shabat. Lá na Bissorat Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 27. Esse é o dia em que Deus disse: lembra-te do dia de Shabat, ou seja, de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o Shabat, o descanso, o sábado de Adonai teu Deus. Não farás nenhuma obra, porque em 6 dias fez Adonai os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Então você percebeu que até mesmo dentro da referência que nós lemos aqui, a que o sétimo dia, a que o Shabat está conectado? Sétimo dia da criação, criação. Então ele está lá no princípio de tudo. Ele está lá no início da história de todas as coisas. Deus ali no princípio estabeleceu esse dia. Então veja que importância nós estamos tendo aqui, é muita importância, é um grau de santidade, é um grau de valor muito grande para depois ser desprezado ou não valer mais, não ter mais o mesmo valor. Né? Então, continue conosco aqui. Veja que coisa importante. Shabat, e aqui eu quero, além de trazer para vocês sobre a origem do dia, né, onde foi estabelecido, como eu falei aqui lá no princípio da criação, quero trazer para vocês também a etimologia da palavra sábado, no caso aqui, Shabat em hebraico. Né? Então, ele vem do verbo hebraico lishbot, que quer dizer descansar. Esse é um verbo específico, e eu coloquei aqui as letras de amarelo justamente para que você pudesse ver, perceber, né, as letras raiz dessa palavra. Veja que lishbot sai as letras shin, bet e tav. É daí que se torna a palavra Shabat. Então, aquele que lishbot descansa no sétimo dia, ele está descansando no Shabat. Né? Existe uma outra palavra também para descanso em hebraico, que é menuchá. Menuchá também quer dizer descanso, não é só Shabat. Mas só que menuchá, ela vem do verbo hebraico lanuar. Eu coloquei até a letrinha aí mais de coral para que você pudesse ver a raiz da palavra, inclusive até da onde sai o nome Noar, né? Noé, que quer dizer descanso. Né? E lanuar, descansar, também tem o sentido de parar, de cessar a obra que está se fazendo, o trabalho. Então, quando a gente compara lanuar e lishbot, né, os dois são descansar. Shabat, descanso, e menuchá, descanso, temos uma diferença. Shabat, descanso, é o termo próprio para o sétimo dia, e não para qualquer tipo de descanso. Qual é o qualquer tipo de descanso? É o menuchá. Menuchá é qualquer tipo de descanso. Você está correndo na rua, cansou, sentou, está descansando. Esse é menuchá, esse é um descanso. Né? Qualquer um tipo de descanso de qualquer trabalho se chama menuchá. Agora, Shabat, ele é literalmente ligado ao verbo lishbot, ok? Espero que aqui tenha acrescentado bastante ao conhecimento de vocês. Ainda temos mais 2 verbos hebraicos que vão também expressar 2 coisas muito importantes. O verbo lashevet, que quer dizer sentar ou habitar,
e o verbo lehityashev, que quer dizer assentar-se ou estabelecer-se. Veja que os dois também compartilham da mesma raiz de Shabat. Então, quando você olha o Salmo 133, verso 1, você vai encontrar uma palavra hebraica que é a mesma raiz da palavra Shabat. Então, veja como é a tradução do literal. Eis que como é bom e agradável estarem sentados, habitando, os irmãos também unidos. Hinei matov umanaim shevet achim gam yachad. Creio que todos conhecem isso, né? Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. No português, se resume muito, simplifica muito, né? Se simplifica muito. É viverem unidos, né? Ou seja, mas o termo hebraico shevet, umanaim, shevet achim gam yachad, a palavra shevet aqui de amarelo, ele vem também da raiz de Shabat. Ou seja, também Shabat, descanso, compartilha da mesma raiz de estar sentado e também estabelecer-se, partes dos componentes do descanso. Então, eu acredito que aqui você já acumulou mais informação ainda do que você já tinha sobre o termo Shabat, né? Compartilhando da mesma raiz, você tem o verbo lashevet, que é sentar, lehit yashev, estabelecer-se ou assentar-se, né? Como está estabelecendo uma moradia em algum lugar, habitar. Então, não é somente Shabat descansar, mas ele compartilha da raiz de estar sentado, de estar descansando, de estar habitando, tá certo? Está estabelecido. Então, por isso é importante a gente entender as escrituras dentro da língua original, porque ali vai conter para a gente informações que, lamentavelmente, né, no português, no inglês, no espanhol, nas outras línguas não vai aparecer. Mas a gente prossegue aqui e agora a gente vai caminhar justamente nas origens, né? Ou seja, aonde foi que apareceu os mandamentos ou referências sobre esse dia sagrado que Deus colocou para ser vivido, para ser praticado. A gente vai encontrar, como já falamos anteriormente, o princípio é a criação de tudo. A gente precisa ir lá nos 6 dias da criação, quando Deus foi criando cada coisa, desde o dia 1, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, aí entrou o 7º dia. Lá em Bereshit, capítulo 2, verso 2 e 3, né, Gênesis 2, verso 2 e 3, diz: E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então veja que especial, que importante é a gente olhar para as Escrituras lá no princípio. Deus descansou nesse dia, ele abençoou esse dia, ele santificou esse dia, porque nesse dia ele descansou, ele cessou a sua obra. Então, queridos, veja, nós estamos falando do princípio da criação. Deus fez algo muito importante com esse dia. O Shabat é dito que ele é o único dia da semana que tem um nome. Até hoje, no hebraico, a gente não tem nomes para os dias da semana. É Yom Rishon, primeiro dia, Yom Sheni, segundo dia, Yom Shlishi, terceiro dia, Yom Revi'i, quarto dia, Yom Hamishi, quinto dia, Yom Shishi, sexto dia. Nós podemos dizer Yom Shevi'i, sétimo dia, mas esse Yom Shevi'i, o sétimo dia, tem nome, Shabat. É o único dia da semana que tem um nome. Ele tem uma identidade. E essa identidade desse dia está conectada com o Criador do universo, com o Criador de tudo, com Borei Olam. Ora, queridos, se lá no princípio, que já reflete o futuro de tudo, está estabelecido o Shabat como dia sagrado, como dia importante, santificado e abençoado, não tem razão, não tem porquê no futuro Deus trocar esse dia por um outro. Nós vamos ver que a base disso é a ressurreição do Messias, porque ali agora passaram a guardar o primeiro dia da semana, porque foi o dia que ressuscitou, mesmo que fosse o primeiro dia da semana a ressurreição, que também não foi. Não tem sentido trocar o dia, porque o dia do Senhor foi estabelecido lá no princípio por Deus. Não tem sentido. É uma interpretação,
É literalmente uma forçação de barra da interpretação para se estabelecer uma doutrina, um dogma da igreja. Essa é a realidade, essa é a realidade, tá? E aqui a gente vai ver aqui que não é uma questão só de judeu, não é uma questão só de Israel, é uma questão para a humanidade. Deus deu o Shabat para a humanidade. Primeiro a gente vê no princípio da criação de tudo, está envolvendo todos os seres humanos. E agora a gente vai ver no meio do caminho aonde foi que Deus deu. Porque as pessoas vão se apegar ao seguinte, não, Deus deu lá no Monte Sinai para o povo judeu. Não, não tinha só o povo judeu no Monte Sinai, e também lá não foi o primeiro lugar que Deus deu como ordem de mandamento. Nós vamos ver aqui, e eu quero convidar você a continuar com a gente. Não? Então, a partir do momento que a gente vê essa obra, o Shabat, sendo estabelecido desde o princípio, a gente caminha mais um pouco e a gente vai ver agora os outros momentos em que Hashem ele vai falar. Aonde é que ele vai dar primeiro momento, a primeira vez que ele vai dar como mandamento é no caminho do Monte Sinai. Não foi no Monte Sinai, foi no caminho do Monte Sinai, aonde Deus vai dar o Shabat junto com a lei do maná. Quando Deus envia o maná dos céus, ele vai dar a lei do Shabat. Veja que referência maravilhosa que você vai ver aqui agora. Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo 16, verso 23. E ele disse-lhes, isto é o que Adonai tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado de Adonai. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado de Adonai. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o Shabat, o sábado, nele não haverá, está falando do maná. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Vede, porquanto Adonai vos deu o Shabat, o sábado, portanto, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, repousou o povo no 7º dia. Que especial! Veja isso. Quanta gente não sabe que a lei do Shabat, do sábado, não foi dada lá no Monte Sinai. Lá não foi o primeiro lugar. Claro que Deus repetiu. Lá no Monte Sinai, Deus repetiu a lei do Shabat. Mas o primeiro lugar onde Deus vai dar a ordem para guardar é no meio do caminho, entre a saída do Egito e o Monte Sinai para receber a Torá. Ali no meio do caminho, quando Deus vai dar pão dos céus para eles, quando eles estão com fome, eles estão pedindo pão, eles estão pedindo comida, Deus vai mandar o pão dos céus, o maná. E com o maná, Deus vai trazer a lei do Shabat. Veja que especial. A lei do Shabat é dada dos céus, junto com o pão que desce dos céus. Então, estamos vendo que esse povo que saiu do Egito não é só de hebreus, não é só de judeus. Nós temos 70 povos, 70 etnias que saíram com o povo de Israel do Egito. Segundo a tradição judaica, essas 70 etnias, esses 70 povos ou 70 nações, saíram e são representadas pelos 70 anciãos que sobem ao Monte Sinai com Moisés também no dia que vai receber a Torá. E quando a gente olha para o próprio texto da Torá, a gente vai ver que com o povo judeu saiu uma mistura de povos. É claro que ali no texto, literalmente, não está dando a conta, mas a tradição judaica traz essa informação para a gente de uma maneira muito especial, mostrando que mesmo que com conta de 70 nações, ou mesmo sem conta, está dizendo que saiu uma mistura de povos, uma mistura de gente. Isso significa que quando Deus deu a sua Torá, lá no Monte Sinai, e mesmo no caminho, dando carne, dando pão dos céus e a lei do sábado, ele não está dando só para o povo judeu, ele está dando para todas as pessoas que estão no meio do povo judeu, tá certo? Isso é muito importante entender, para que se possa compreender realmente que não é uma exclusividade do povo judeu, na realidade Deus deu para todos, tá? Então, a pergunta é, por que Deus colocou o Shabat como um dos 10 mandamentos? Ora, claro está que lá no Monte Sinai,
Deus deu a sua Torá, as duas tábuas da lei. Primeiro, claro, que ele vai pronunciar, são dito a série de Brot, os 10 pronunciamentos, mas mesmo ali naquele dia que Deus deu pronunciando, e depois, mais 40 dias, né, ele vai dar as tábuas da lei escrita, ali vai conter escrito os 10 mandamentos, vai ter escrito ali, vai conter escrito a lei do Shabat, lembrar do sábado para o santificar. Então, assim, por que Deus vai dar novamente escrito, né? Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat, o sábado de Adonai teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Veja, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez Adonai os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Portanto, abençoou Adonai o dia de Shabat e o santificou. Este é Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo 20, verso do 8 ao 11. Deus está dando a lei do Shabat agora no Monte Sinai para todos. Para todos. É o povo judeu e as nações que estão no meio do povo judeu. Como ele disse aqui, nem tu, nem teu filho, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Isso significa que aquele que está no meio do povo de Israel também tem que guardar o Shabat. Para ele também foi dada a lei do Shabat. Não é? Então veja que, além ou seja, ser dado primeiro no deserto, ali no caminho para o Monte Sinai, junto com o maná, Deus no Sinai ratifica, dando para todos. Veja que a Torá ela foi dada no Monte Sinai, e onde é o Monte Sinai? No deserto. Para que nem mesmo o povo de Israel dissesse assim, não, essa lei é nossa, essa lei é exclusividade nossa. Não, não é exclusividade do povo judeu. É claro que está com o povo judeu, é uma característica do povo judeu a Torá, porque foi o povo que aceitou, que recebeu. Como eles mesmos disseram naquele dia, Kol diber Adonai, nasce venishma. Tudo que disse Adonai faremos e ouviremos. Eles aceitaram, as nações ouviram naquele momento ali, receberam, mas depois se afastaram de Deus. Então isso é muito importante colocar isso na observação plena, tá? Mas vamos continuar aqui, temos mais referência muito importante para nós. Segue as perguntas. Mas lá no Monte Sinai, os mandamentos foram dados só para o povo judeu? Como nós explicamos aqui, claro que não. Então o gentio não deve, não precisa guardar o Shabat, o sábado? Claro que sim. Se lá naquele momento estavam várias nações, Deus estava dando para as nações também. Então isso é muito importante, porque agora nós vamos trazer um verso do profeta Isaías. É lamentável, e aqui eu quero externar para vocês a minha insatisfação, que há pessoas hoje, em vários lugares, ensinando, isso vem desde a igreja, né? Ensinando que não se deve guardar os mandamentos da Torá. Você só deve guardar as 7 leis de Noa. Nós vamos fazer um vídeo sobre as 7 leis de Noa. Importante. Não, você não precisa guardar os mandamentos da Torá, não. A Torá foi dada para o povo judeu. Não foi dada para o povo judeu somente. A Torá foi dada para o mundo. Para o mundo. Essas pessoas estão fazendo um desserviço, porque elas estão afastando as pessoas da Torá. Estão afastando as pessoas dos mandamentos de Deus. E nós vamos ver aqui qual é a advertência que o nosso Mashiach Yeshua dá. O sábado não é só para o povo judeu. Qualquer pessoa que se aproximar do Shabat para guardar vai receber uma benção. E não sou eu que estou dizendo, é Deus. Eu não posso tirar isso. O mesmo se dá com a comida, que também é outro vídeo que nós vamos fazer, sobre carne de porco, camarão, tudo que Deus disse que é impuro. Como que eu vou ensinar as pessoas a comer carne de porco, a comer outra coisa? Não, está errado. Eu tenho que ensinar as pessoas a cumprir os mandamentos de Deus. Não é uma questão de ser judeu ou não. A Torá foi dada para o mundo. Tá? Então, vamos continuar aqui, porque eu tenho certeza que isso vai abrir muito os seus olhos e eu espero que a gente consiga, né, com muita humildade, muita alegria, convencer você, né,
É claro que quem convence é o Ruach HaKodesh, é o Espírito de Deus. Mas se a gente puder cooperar com ele para que você entenda bem. Veja que está escrito aqui no capítulo 56, versos 6 ao 8 de Yeshayahu Hanavi, do profeta Isaías. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem a Adonai, filhos dos estrangeiros. Você pode dizer para mim assim, eu não sou judeu. Então você é o quê? Ah, eu sou filho de estrangeiro, eu sou estrangeiro. O povo de Israel, eu sou um estrangeiro. Ok, Deus está falando com você. Aqui ele não está falando com o judeu, ele está falando com você. Aos filhos dos estrangeiros que se unirem a Adonai. Você não está unido a Adonai? Você não aceitou a fé? Você não abraçou o Messias? A palavra de Deus? Então você é filho dos estrangeiros ou estrangeiro que se uniu a Adonai. Olha o que ele está dizendo para você. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem a Adonai para o servirem, você está servindo a Deus. E para amarem, você ama a Deus. O nome de Adonai, para serem seus servos, você é servo e serva de Deus ou não? Todos os que guardarem o sábado, o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, veja o que ele está dizendo, você pode abraçar a aliança de Adonai. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz Adonai Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Olha esses versos. Os versos anteriores, ele fala dos eunucos, que eram pessoas que haviam sido mutiladas, e até mesmo Deus havia dado na sua Torá que os mutilados não poderiam entrar na casa de Adonai, mas o fato até do eunuco sendo mutilado, não tendo ali o órgão genital, Deus faz uma promessa para ele. Não diga que eu sou uma árvore seca. Se você abraçar o meu Shabat, eu vou te dar um lugar dentro dos meus muros e você vai ter um nome melhor do que filhos e filhas, até para o eunuco. E aqui ele se dirige a todos os que não são judeus, a todos que não são circuncidados, todos que são de outras etnias, que abraçarem o Shabat para o guardar, para abraçar a aliança de Adonai, ele vai levar você a todos ao Monte Santo, para que sejam aceitas suas orações, os seus holocaustos, a sua adoração. Queridos, nós não podemos desprezar a lei de Deus em nome de uma graça. Ou seja, a graça de Deus, não existe essa coisa de tempo da graça. Desfaz desse negócio essa teologia dispensacionalista, desfaz disso, isso não existe. Isso foi uma criação da igreja, principalmente, vem lá de trás, dos pais da igreja. Isso é para você tirar, é para se tirar da lei. O tempo da lei acabou, agora estamos no tempo da graça. Isso não existe. Dispensação da graça, não existe. Ou seja, na realidade, graça e lei vêm desde a criação. Deus tratando com o homem, ora, dando sua lei, e ora, às vezes, no meio da severidade, Deus estabelecendo sua graça. O que não dizer de Moisés, quantas vezes intercedeu pelo povo, quando o povo deveria ser destruído por causa da própria lei que o julgava, Deus resolveu dar graça, misericórdia. Quantas vezes foram as vezes que Moisés pediu e Deus perdoou? Isso é graça. O que não falar do nosso rei Davi, que pecou, deveria morrer 2 vezes, porque mandou matar e adulterou. Deus foi e perdoou. Teve uma consequência sobre o bebê que nasceu, mas Deus usou com ele de graça. Ou seja, Jonas no navio, quando desobedeceu à ordem de Deus, por causa dele quase uma nação inteira ia ser destruída, Deus estabeleceu graça, e nós vamos ver graça em todos os lugares. Claro que quando o Mashiach chega, o Messias, Yeshua, isso vai ser muito mais abundante, porque ele veio para representar essa misericórdia estendida para o mundo inteiro. Porque sempre houve, mas as pessoas tinham que vir a Israel para receber. No momento que o Messias chega, essa graça, essa misericórdia é estendida para o povo, para o mundo inteiro. Mas essa coisa de que, não, nós estamos na graça, isso aqui é para o povo judeu que vive a lei. Eu agora estou na graça, eu não tenho que viver nada. E existe uma frase que para mim ela é muito significativa. Graça sem lei é desgraça. Essa é uma realidade. E eu e você podemos testificar isso nos dias que estamos vivendo. As pessoas perderam o temor. Não estou generalizando, não é 100% claro que existem os santos, os fiéis, você que está me ouvindo, que teme a Deus. Mas a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas,
estão vivendo palavra de Deus, usando a palavra de Deus como brincadeira, como comércio, corrupção. Ou seja, as pessoas não estão temendo a Deus. Tudo em nome de uma graça irresponsável, que é só peca, pode dobrar o joelho, pedir perdão, já está perdoado. Sem consequências. Ou seja, uma graça inconsequente. Não é a graça de Deus, claro que a graça de Deus ela é maravilhosa, mas a graça que as pessoas idealizam nas suas cabeças. Ou seja, tirando a responsabilidade delas. Né? Mas vamos continuar aqui. É muito importante que você compreenda esses conceitos e como Deus fala para aquele que, mesmo que não é judeu, que abraça a sua lei, como vai ser abençoado. No deserto também Deus deu ao povo, ratificou, né? Deus, ou seja, ele confirmou as palavras. Falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: essas são as palavras que Adonai ordenou que se cumprisse. 6 dias trabalharás e o 7º dia vos será santo, Shabate de repouso de Adonai. Tudo que fizer nele qualquer trabalho morrerá. Não acenderás fogo em nenhuma das vossas moradias no dia de Shabate. Êxodo capítulo 35, verso 1 e 3. E também, Números 28, 10 diz: o holocausto é de cada Shabate, além do holocausto contínuo e a sua libação. Esse verso é muito importante que você guarde, Números 28, 10, porque para entender o que Yeshua, o Messias de Israel, falou, você precisa saber o que significa no capítulo 28, verso 10 de Números, tá? Nós vamos voltar aqui ainda. E é claro, onde está escrito que Yeshua aboliu o sábado ou mudou o sábado para o domingo? Em lugar nenhum. Vamos ver o que ele diz. Mateus 12, versos 5 a 8. Ou não tendes lido na Torá que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Claro que ele está falando de si mesmo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ora, esse é o verso que todas as pessoas gostam, todas as pessoas, a maioria, gosta de pegar para dizer que o sábado não precisa mais ser guardado. Não, porque agora eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo e ele é o meu sábado. Então eu não preciso fazer mais, porque ele já guardou por mim. Né? Ou seja, ele já cumpriu por mim, eu não preciso mais cumprir. Não é isso que o Evangelho ensina. Não é isso que o Messias veio fazer. Ele veio mostrar que a gente deve continuar cumprindo os mandamentos de Deus. Ele deu exemplo para a gente que, como homem, ele cumpriu os mandamentos de Deus. E ele está dizendo, até no sábado ele é Senhor. Ora, se ele é o Senhor do sábado, cumprindo o sábado, e ele é Senhor, não é razoável pensar que os seus servos também devem guardar? Ou você não serve ao Messias? Ele é o rei, você é o quê? Você é o inimigo? Você não é súdito do reino? Você não é o príncipe, princesa do reino? Você não faz parte da casa real? Quem é você, então, no reino dos céus? Inimigo? Porque se você é servo, você tem que fazer a mesma coisa que o seu Senhor fez. Ora, se ele é o Senhor do sábado, Baruch Hashem, melhorou mais ainda. Deus santificou o sábado, o Messias vem a Senhor do sábado, e eu estou aqui santificando o sábado. Eu estou feliz porque eu estou fazendo a coisa certa. Agora, que interpretação horrível é essa de que, não, ele é o Senhor do sábado, eu agora não preciso mais guardar porque ele é o Senhor do sábado? Não tem sentido isso. Você compreende o que eu estou dizendo? Agora, vamos entender as palavras dele? Ele vai começar essa drachá, essa explicação, dessa maneira. Veja aqui, olha, o que está escrito aqui no capítulo 12, verso 5 a 8 de Mateus. Ou não tendes lido na Torá que aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Como assim os sacerdotes violam o sábado? Isso aqui está certo? Não, isso aí foi um enxerto. Não, não foi enxerto, não. Tem que entender o que ele está dizendo. Ele falou isso aí mesmo. Ou você não tem lido na Torá que quando o sacerdote, no sábado, ele viola o sábado, ele fica sem culpa. Por quê? Vou te explicar. Lembra que eu te falei para você guardar ali números, a referência de números? Porque no sábado, os sacerdotes têm que pegar boi, pegar carneiro, ou seja, trabalho. Eles têm que carregar lenha, eles têm que colocar lenha no fogo, tudo que está proibido uma pessoa comum fazer. Ao sacerdote é permitido. Por quê? Porque esse trabalho de sacrifícios e ofertas, ele está no nível tão elevado que ele é considerado um trabalho espiritual. Mas é claro que não se exime da culpa de estar trabalhando, de estar suando.
Pega a lenha, corta a lenha, bota a lenha no fogo. Agora pega o animal, bota ele no chão, faz a xerrita nele, corta o pescoço, pega o sangue, leva lá para cima, abre o animal, tira os órgãos internos, separa o que está bom, o que está errado. Ou seja, agora parte ele, leva lá para cima, tira a cinza lá de cima. Isso tudo é trabalho. Mas eles ficam sem culpa, porque outra lei cobre eles, que diz, tudo aquilo que tocar no altar será santificado. Então o que Yeshua está falando é Torá. Ele está dizendo assim, vocês não têm lido que os sacerdotes violam o Shabat e eles ficam sem culpa? Por quê? Porque eles estão envolvidos com a santidade. Aquilo que aparentemente é transgressão é coberto pela lei da santidade dos sacrifícios. O que Yeshua está querendo comparar dessa violação e de ficar sem culpa é justamente o contexto que as pessoas não lê. Ele disse assim, está aqui quem é maior do que o templo. Por que ele está dizendo isso? Porque se lá no templo existe a santidade que os purifica, e Yeshua está falando, ele também é Mashiach. A santidade nele é como a santidade do altar. E ele vai dizer, se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E aí a gente volta ao ponto. Um serviço espiritual para Hashem, envolvendo coisas materiais, está sendo considerado santo, sagrado. Então Yeshua vem e cura um cego, cura um paralítico, e diz, paralítico, pega a sua cama e anda. Aí não pode estar carregando nada no Shabat, mas aquilo está santificando o Shabat. Inclusive Jerusalém é um eruv, não teria nem transgressão nisso. Várias coisas que Yeshua fez foi considerado transgressão quando não era. Então, como está escrito no Evangelho assim, e ele transgrediu o Shabat, e os fariseus acusavam ele de transgredir o Shabat. Era os fariseus, ou seja, não é somente os fariseus, né? Porque isso fica uma conotação ruim. Líderes do povo, saduceus, fariseus, haviam várias pessoas que condenavam Yeshua e acusavam ele de estar transgredindo o Shabat. Isso não significa que ele estava, eles falavam, certo? Tem que interpretar bem o texto aí, porque tem gente que pega o que está ali literal e quer já estabelecer uma doutrina. Então, queridos, quando a gente olha para Yeshua como Senhor do Shabat, isso não quer dizer que eu não deva mais cumprir nada. Não, pelo contrário, aí é que a minha responsabilidade se torna maior. Se ele, meu Senhor, fez, eu devo fazer igual. Eu devo seguir os seus passos, seguir o seu exemplo. Ok? Vamos continuar aqui, porque ainda temos um ponto muito importante para compartilhar. Então segue uma outra pergunta. Por que então Yeshua disse que os sacerdotes violavam o sábado e ficavam sem culpa? Nós explicamos aqui. E aí ele continua e diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse descanso aqui envolve a palavra menuchá, porém, lembra para a gente muito o Shabat, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30, mostrando que em Yeshua nós temos esse descanso. Volto a dizer que isso não significa que eu não devo mais cumprir os mandamentos de Deus. Tá? Pelo contrário. O sábado é para descansar? Descansar de quê? Curar, libertar, fazer o bem é um trabalho? É uma transgressão do sábado? Então, é isso que nós precisamos entender. Que todo trabalho que envolve espiritualidade não tem nada a ver com transgressão do Shabat. Na realidade, é um serviço espiritual, tal como os sacerdotes faziam no templo, tendo que carregar lenha, fazer sacrifícios, tudo isso era visto de uma maneira espiritual. Porque o Shabat, o sábado, é um templo no tempo. E aqui a gente entra no nosso tema, realmente, do vídeo. Vamos entender por que essa frase ela é verdadeira, ela é real. Por que o Shabat, o sábado, é um templo no tempo? Tá? Aqui a chave está nesses versos, nesse verso em especial aqui embaixo. Todas as vossas habitações, como está no Sefer Vaikra, Levítico 23:3. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado de Adonai é em todas as vossas habitações. Olha, queridos, o sábado não estava restrito ao templo. O sábado é para ser vivido em qualquer lugar, inclusive, em especial, dentro das nossas casas. Se podemos ir à sinagoga, Baruch Hashem, melhor ainda. Mas se não podemos ir, estamos dentro da nossa casa, ali vamos cumprir Shabat.
nas vossas habitações, diz o texto, nas nossas habitações, na nossa casa. Agora, como é que o Shabat pode ser considerado um templo se eu estou aqui nos Estados Unidos, na Flórida, você está no Brasil, outro está na Alemanha, ou seja, não só países, mas cidades e bairros diferentes, cada um nas suas casas? Como é que pode ser um templo se nós estamos em lugares diferentes? Como pode ser um templo se nós estamos em cidades, ou seja, espalhados, geograficamente estamos totalmente distantes um do outro? Vamos entender essa verdade, né? Que na realidade a gente não está falando de um espaço físico, a gente está falando de um ambiente espiritual. Então, eu quero demonstrar para vocês aqui como funciona o dia, né? É claro que você já sabe, mas é apenas para visualmente você vai compreender bem melhor. Imagina que aqui onde está essa linha que divide a luz da escuridão, é a divisão entre o dia e a noite. Logo, onde está a linha que divide o dia da noite é o entardecer ou o amanhecer, tá certo? Então, vamos partir do ponto de entendimento que aqui, olha, onde está escurecendo, é um momento em que está entrando a noite, né? Ou seja, é aqui que termina e inicia o dia. Então, a partir desse momento, começa o período de escuridade, que é a noite, né? Aí depois vai vir o período de luz, que é o período do dia, e volta novamente caindo a noite. Então ele inicia com a sombra, clareia e depois ele termina com a sombra de novo. Então por isso que eu coloquei essa setinha aqui para você entender que começa com a sombra, amanhece, passa o dia e escurece de novo. Então aqui, ó, aqui está chegando a noite de sexta-feira, entrou o Shabat, vai passar a noite, meia-noite, 6 horas da manhã, começa a luz, né, 6 horas, 7, 8, meio-dia, tal, aí começa a anoitecer de novo e termina aqui de novo, no mesmo lugar. Aqui, de uma parte do dia a outra, quando você, na sexta-feira, no pôr do sol, você recebeu o Shabat, no momento em que a sombra está cobrindo a terra, você está se conectando ao mundo espiritual, naquele momento, ao Shabat de Deus, ao sábado, ao Shabat espiritual. E quando você pode estar em qualquer lugar, você está em algum lugar, aí eu estou aqui em outro, o outro está lá no outro país, em outra cidade, outro bairro, em qualquer lugar que todo mundo esteja ali naquele mesmo fuso horário, todos nós entramos no mesmo lugar espiritualmente. Todos nós estamos reunidos no mesmo lugar espiritualmente. É como um templo no tempo. Ou seja, o Shabat está passando, a sombra e a luz está passando sobre a terra. Aqueles que entraram, que receberam o Shabat, estão se encontrando no mesmo lugar, servindo a Deus nesse lugar chamado Shabat, que não é um lugar físico, é um templo espiritual. Eu aqui trago um exemplo para vocês de pessoas de vários lugares, como se estivesse ali nesse templo espiritual. Tá? A nossa figura aqui é apenas representativa. Você imagina todos nós ali nesse templo diante de Deus, cada um em um lugar diferente, mas todos guardando o Shabat, servindo a Deus nesse templo espiritual. Por isso que você precisa entender que Shabat não é uma questão de estar na sinagoga ou no templo, mas em todas as vossas habitações. Por isso que mesmo estando em lugares diferentes, ou seja, cidades, países diferentes, todos nós nos encontramos no mesmo lugar espiritual. Ok? Então isso é muito importante você entender. E eu quero finalizar, claro, com as palavras do nosso Mashiach Yeshua, tá? Então, olha, Mateus 5, versos 16 ao 19, para aqueles que gostam de defender que a lei acabou, né? Que nós não devemos cumprir a lei, porque isso é coisa de judaísmo, isso é coisa do judeu, eu sou gentil, eu estou na graça. Veja o que Yeshua falou. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Boas obras só tem que vir de coisa boa, e essas coisas boas vêm do quê? Da palavra de Deus, a lei de Deus. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vi abrogar, mas cumprir. Isso não significa que se ele cumpriu, eu não devo cumprir mais. Pelo contrário, eu devo seguir o exemplo do meu mestre. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum J ou tio, aqui está portuguesado, claro que em hebraico é Yod e Ketz, né? É a letra menor da Torá e a parte mais
das extremidades das letras, ele vai dizer assim: nenhum jota, nenhum tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. A pergunta é: o céu e a terra já passaram? Então, todo jota e todo tio tem que ser cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, olha o que ele está dizendo, preste atenção nisso. Qualquer um, pois, que violar, descumprir, transgredir esses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O que eu faço com o que Yeshua ensinou? Jogo fora? Porque ele está falando para quem? Está falando para judeu aqui? Agora a gente vai vamos selecionar, né? O que a gente acha que é para o judeu é para o judeu. O que não convém agora é para o gentio. É assim? A gente vai fazer realmente como desde Constantino, só pegar as bênçãos que foi dado ao povo de Israel e desprezar os mandamentos? Ele está falando dos mandamentos da lei. Qualquer um que cumprir e ensinar aos homens será chamado grande no reino do céu. Agora, aquele que descumprir, quebrar os mandamentos e ensinar, será chamado menor. Mas não para aí. Mateus também, 5:19-20, vai dizer assim, olha, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, que é o que nós lemos aqui, ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus, e aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Por quê? Vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. O que ele está dizendo? Tem que ser melhor do que os escribas e fariseus que cumpriam a Torá à risca, que cumpriam, ou seja, com todos os detalhes da lei. A nossa justiça tem que exceder a deles. É claro que ele vai dizer, olha, fazei, olha como está escrito aqui no capítulo 23, verso 1 ao 3. Então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Yeshua não está ensinando o povo a descumprir ou não viver o que os fariseus viviam e faziam, ensinavam. Está dizendo, observai-as e fazei-as. Tudo que eles disserem para vocês fazerem e ensinar vocês da lei, vocês devem cumprir. Mas não proceda em conformidade com as suas obras, porque dizem não fazem. Claro que essa era uma característica de um grupo de pessoas que ensinava e não vivia o que estava ensinando. E isso a gente vê até hoje. Verdade ou não? Você deve conhecer uma porção de gente que ensina e não vive, que só sabe falar, só sabe pregar, só sabe ensinar, mas viver mesmo não vive. Esse tipo de pessoa existia na época de Yeshua, e é sobre essas pessoas que ele está dizendo. Olha, vocês devem, o que eles ensinam, eles estão ensinando corretamente. E guarde o Shabat, não coma carne de porco, ou seja, viva os mandamentos de Deus. Mas olha, faz tudo o que eles estão ensinando, mas não faz o que eles fazem, porque eles ensinam, mas não praticam. Então, assim, o fato deles não praticar não quer dizer que eu não vou fazer o que eles ensinam. Yeshua está dizendo para eu fazer. Ok? Então, é a mesma coisa. Você vai ver um pregador pregando, você vai desqualificar a pregação porque o pregador não vive? Não. Se ele está pregando a palavra está dizendo para você fazer, você tem que obedecer. Agora, não siga o exemplo do pregador, se o pregador, claro, não está vivendo de acordo com a palavra. E aqui nós vamos terminando. Porquanto lembrai-vos que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Mashiach, sem o Messias, sem Yeshua, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Olha, isso está falando de você. Você era gentio na carne, chamado em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Você não tinha Mashiach. Você estava separado da comunidade de Israel, estranho às alianças de Deus, não conhecia nada. Mas agora, no Messias Yeshua, você aceitou a fé, você levantou a sua mão, abriu seu coração, a palavra entrou e agora você está vivendo a palavra de Deus. Agora, no Messias, vós que antes estava longe, já pelo sangue do Messias chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz.
pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós e aos que estavam longe. Ele está falando do povo judeu e aos que estavam longe, aos que estavam perto e aos que estavam perto, o povo judeu. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, olha, você que está me ouvindo, você já não é estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos. Você faz parte do povo de Israel agora e da família de Deus. Então, queridos, veja, eu vou voltar aqui para que você veja a referência, Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 19. Eu não estou entendendo aonde entra essa coisa de que, não, o judeu deve cumprir o Shabat, o gentio não precisa. Ora, se você abraçou a fé, se você aceitou a Yeshua, se você está vivendo, você foi enxertado no povo de Israel, você foi enxertado na boa oliveira, você agora não é gentio, idólatra, o gentio pode ser na carne, por origem, mas espiritualmente você não é mais gentio, agora você é filho de Abraão na fé, você faz parte do povo de Israel, você estava longe, você estava afastado, agora você foi aproximado, agora você é concidadão dos santos. Quem é os santos? Israel. Agora você faz parte da família de Deus. Quem é a família de Deus? Israel. Então esse mandamento é para você viver. E se você guardar o Shabat, você vai ser abençoado. Se você guardar não só o Shabat, mas os mandamentos, você vai ser abençoado. Em relação ao Shabat, você vai poder estar dentro desse templo espiritual, desfrutando da presença divina e dessa aliança maravilhosa que é o Shabat. Queridos, nós vamos terminando essa parte aqui. Espero que com esse ensino tenhamos alcançado o seu coração, seu entendimento, porque eu lamento o que está acontecendo nos dias de hoje, muitos ensinamentos contrários, ou seja, eu prefiro estar aqui fazendo o que Yeshua ensinou, vamos cumprir os mandamentos de Deus e ensinar os homens a viver os mandamentos de Deus. Não estou falando de legalismo, não estou falando de legalismo. Não estou falando que você tem que fazer isso para ser salvo, não estou falando que você tem que fazer isso para você ser mais santo do que os outros. Não, eu estou falando para você cumprir os mandamentos de Deus com amor e temor, porque até quem mesmo cumpre por temor tem mérito também. Mas que você possa compreender que, de fato, devemos abandonar a impureza e nos santificar. Devemos realmente, o Shabat é um dia sagrado, dia de bênção, para ser santificado e se desfrutar desse templo no tempo. Gaste o seu tempo servindo a Deus no Shabat, aprendendo, estudando, desfrutando com a sua família da presença divina. Que o Eterno vos abençoe. No nome do nosso Mashiach Yeshua, mais uma vez eu digo a vocês, convido vocês para se inscrever, aqueles que não são inscritos, deixa aqui o seu like, seu comentário, pode comentar aqui, é muito importante que você comente. Se tem dúvidas, pergunta, tá? E entre em contato com a nossa secretaria, para que você possa garantir seu espaço também na nossa estivá, nesse nosso sistema rotativo, que vai abençoar muito a sua vida. Tá bom, queridos? Que o Eterno vos abençoe. Shalom Uvrachá. E nos encontramos no próximo Shabat, nesse templo, no templo. Amém? Aonde você estiver guardando o Shabat, eu vou estar junto com você lá no mundo espiritual, servindo a Deus também. Shalom Uvrachá. Um grande abraço a todos. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Baruch Hashem.